15 de maio, domingo. O meu nome é Leonel e no vídeo de hoje nós vamos estudar o gráfico do índice Bovespa e também desses papéis aqui, ó, nessa sequência, Petri 4 vale 3, CPL 6, Copel, né, o gráfico semanal. Tem vários papéis que eu faço questão de ressaltar aqui para mostrar para vocês que falta um teste de fundo no gráfico diário. Então, eu vou exemplificar isso com BBDC4, ETUB4, ITSA4 e Gerdau, GGBR4. Para terminarmos, dois pedidos, Magazine Luiza e Marfrig, são papéis que também vamos estudarmos, só que no gráfico de 60 minutos, enfocando um tempo gráfico menor. Com relação ao índice Bovespa, o que nós observamos? O índice fez um recuo novamente até a média. Tá? Observem aqui que o gráfico veio até a média de 9 períodos, essa linha roxa mais fraca, média móvel de 9 períodos, média do especulador, que já mostra aqui uma estabilidade, parou de apontar para baixo. Tá? O índice, pessoal, se continuar subindo, vamos então agora aos pontos de resistência. Na minha opinião, temos uma resistência lá na média de 21 períodos, a linha roxa mais forte. Ou seja, ali na faixa dos 109 mil pontos. Temos uma resistência de curto prazo antes, 108.350, resistência dada por esses topos aqui. Tá? Aquilo que a gente sempre fala, né? O preço ele tende a retornar às suas médias. Então, o índice Bovespa tende a buscar a média de 21. Tende a buscar, não estamos dizendo que vai buscar. O que nós esperamos que o índice faça, né? Ao tocar numa região de resistência, é esperado que ele faça um recuo, uma queda, e depois arme o pivô de alta. É isso que nós esperamos para podermos fazer compras aqui, seguindo uma metodologia, tá? Vejam que o volume já tem uma leve queda, sexta-feira, vamos dar um desconto para isso, né? Com relação aos suportes do índice Bovespa, na minha opinião, um suporte muito importante, 102.413, esse fundo. Temos um outro suporte um pouco mais em cima? Sim, temos 105.382 pontos na média de 9 períodos. Quero destacar com vocês o gráfico, só fechando aqui o estudo, né? Para a gente, isso aqui no gráfico diário não significa muita coisa. O importante é que após esse recuo, né, essa ida até as médias, né, o índice Bovespa teste fundo e arme pivô. É isso que a gente espera. Lá no gráfico semanal, o que a gente observa? Um martelo num fundo. Martelo num fundo é um candle altamente relevante para quem gosta de estudar candles, né? Padrão de candlestick, né? Qual é a lógica desse candle? O mercado durante a semana, porque esse aqui é o gráfico semanal, abriu em baixa e durante a semana a força compradora foi se tornando dominante. Tá? Ele é um candle verde. Das outras vezes em que ocorreu isso, aqui nós temos um exemplo. O índice subiu. Aqui tem outro, né? Aqui não é quase não é bem um martelo, né? Mas é um candle muito semelhante, também voltou a subir, certo? Então vamos esperar o próximo candle no semanal, se ele tiver máximas e mínimas maiores que as máximas e mínimas do candle anterior, podemos de novo ter um viés de alta. E nesse tempo gráfico semanal, 111.400 é um alvo, depois a região dos 113.343 é outro alvo. Suporte aqui em 102.350. Se resolver cair, 100 mil pontos, 101 mil pontos é um nível de suporte. Temos que ficar atentos se nas próximas semanas o índice Bovespa ele vai fazer um repique e após esse repique é que vem o nosso ponto de atenção. Será que o índice vai voltar a cair e projetar toda essa onda aqui, né, toda essa perna para baixo? Ou será que vai
subir, testar fundo e armar pivô para cima, tá? Tendo como alvo lá a região dos 121. Vamos seguir acompanhando. Quero ver com vocês de imediato o gráfico de Petri 4. Aqui está o gráfico semanal, clara tendência de alta, né? Iniciada lá em março do ano passado. A média de 21 períodos no semanal de Petri 4 tem servido como suporte. Toca na média, sobe, toca, sobe e assim vem vindo, tá? Quem comprou, comprou aqui, ó, 32,34 nesse rompimento, tá? Comprar agora fica um pouco arriscado, né? Subiu, volume crescente, no entanto, está longe, se afastou das médias. Então, comprar agora é assumir tudo isso aqui de risco. No semanal, não vejo compras, tá? No gráfico diário, também não vejo compras. Média aqui embaixo, preço lá em 34, né? Com 27. Comprar agora é assumir tudo isso aqui de risco. Quem comprou ou entrou aqui em 33,13 ou entrou aqui, ó, 32,48, 32,39 por ali, tá? Médias apontam para cima, quem comprou está aí. Imagino que já fazendo alguns traders já colocando um dinheirinho no bolso, né? Porque o papel andou e andou relativamente bem, certo? Vamos ver o gráfico de Vale, Vale 3, gráfico diário de Vale. A Vale, pessoal, voltou até a média de 9, tá? E para esse papel continuar subindo, tem que romper aqui uma resistência de curto prazo em 79,95. Rompendo ali, pode buscar 82,29, a média de 21 períodos. Tem suporte onde? 75,95 e 74,96. Esse suporte em 74,96 é bem importante, tá? Porque perdendo ali, o outro é só lá na faixa de 73,56, certo, pessoal? Não vejo o que fazer com a Vale neste momento, tem que seguir acompanhando aí o minério de ferro, né, lá na China. Vamos ver o gráfico semanal. Para swing não vejo operação, né? O gráfico semanal deixou aqui um sinal de indecisão no mercado, tá? Ele é verde, ok, né? Vamos ver se consegue aqui fazer um repique, né? Se repicar, se voltar a subir, 84,20 no semanal pode ser um alvo, e 86,29, tá? A Vale temos que tomar cuidado para saber se a Vale está fazendo, né? Isso aqui, ó, repica e depois volta a cair com força, ou se ela repica, testa fundo e volta a subir, tá? Com a palavra o minério na China, certo? Vamos seguir aqui o nosso estudo. CPLE6, Copel. Esse gráfico aqui, pessoal, eu quero compartilhar com vocês o semanal que me chamou a atenção. Por quê? Porque o papel tocou na média de 9 e voltou a subir com força, tá? O volume não acompanhou muito, mas o que eu chamo a atenção é o seguinte, ó, fiquem de olho se esse papel romper 7,34, se romper aquela sombra lá em cima, tá? Com o volume crescente, ali pode ser um ponto de entrada, certo? É isso que consiste é isso que eu quero compartilhar com vocês, tá? No semanal a gente vê aí o papel subindo, né? Na quinta, subiu na sexta, e aqui ele tem uma resistência em 7,24 e depois aquela resistência lá em cima em 7,33, tá? A tendência é tocar nas resistências e cair. Cuidem se ele romper a resistência com volume crescente, certo? O próximo papel que eu quero ver com vocês, e aí serve o que eu vou falar para BBDC4, serve para Itube, Itaúsa, GG, BR4 e vários outros papéis do índice Bovespa. O que é? O BBDC4 fez uma perna de alta gigantesca, né? Olha aqui, ó, sobe forte,
Mas para a gente, no gráfico diário, subir forte e romper resistências, como rompeu aqui da média, não basta. Ele tem que testar essa perna de alta. Tem que ter um teste de fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui. Então, a gente tem que ver se vai fazer aquele teste de fundo, aquela perna de baixa, onda 2 para baixo, para depois vamos ver se ele vai voltar a subir. Vejam que ele estava subindo aqui no BBDC4, né, nos últimos pregões, com um volume baixinho, baixinho. Tá? Então, o que eu quero compartilhar com vocês também é isso. Não basta ter uma alta forte no diário, ele tem que ter um teste de fundo e um pivô para cima, tá? Para a gente poder comprar no rompimento aqui do topo da onda 1 para a onda 2, certo? Lembrem que o pivô de alta é isso aqui, ó, e a gente compra no rompimento desse topo. Então, compra nesse nível aqui. A mesma coisa vale para YouTube 4. Olha aqui, ó. Esse é o gráfico diário de YouTube. Sobe forte. O volume cai. Temos uma divergência no gráfico, tá? Rompemos quer dizer, chegamos num ponto aqui de suporte, desculpem, de resistência, ficou acima da média de 21 períodos, tudo isso é importante, mas não dá para sair comprando aqui só porque temos uma perna de alta. Tem que esperar o quê? Tem que esperar um teste de fundo, tá? Esse teste de fundo vindo até a faixa de 24,24, de repente até a média aqui em 23,90, né, a média de 9, vindo até esses pontos de suporte e armando o pivô, voltando a subir, fica bonito, tá? Mas lembro que por enquanto não há sinal à vista ainda de um pivô, ele tem que testar o fundo. O outro gráfico é ITSA4, também a mesma coisa, né? Olha aqui, ó. Sobe, mas não basta ter aí 3 pregões de alta, o papel tem que testar fundo. Esse papel aqui, se continuar subindo, tem uma resistência lá em 9,39, que é na média de 21. Então, tende a tocar lá e cair. Tá? Vamos ficar observando se vai testar fundo e se vai armar pivô. E também é o mesmo raciocínio vale para GGBR4. GGBR4 Gerdau, gráfico diário, olha aqui, ó, sobe, toca na média. Aqui é um ponto de resistência. Resistência é local onde vendedor ganha força. Então tende a cair, recuar. Vamos ficar atentos se esse recuo vai vir aí por alguns pregões, né? Pode ser um recuo curto, não. Tem que ficar olhando e ver se ele vai armar pivô após esse recuo. Vejam que aqui também temos uma divergência. Papel sobe, volume cai, tá? Então a gente observa aí já a força compradora diminuindo. Essa é a informação que o gráfico nos dá. E vamos terminar com Magazine Luiza MGLU3. O que eu quero dizer com esses gráficos de YouTube, ITSA4, BBDC4 e vários outros do índice, é que não basta ter subido forte. Tem que testar o fundo e armar pivô. Tá? Vocês vão vários gráficos do índice Bovespa têm uma configuração parecida. A Magazine Luiza, tá? Olha aqui, ó, no gráfico diário nada a fazer. Por quê? Ele tem que testar o fundo, tá? No entanto, lá no gráfico de hora em hora, para quem gosta de operar nesse tempo gráfico mais curto, a gente já observa aqui uma reversão da tendência no gráfico de 60. Olha aqui, ó, sobe, testa fundo, lança uma onda 3, está aqui lateralizado, uma correção no tempo. Se romper 4,49 pode ser um ponto de entrada desde que o volume esteja crescente e desde que não seja naquele horário entre 10 e 11 horas, porque pode ter um falso rompimento. Então, rompendo aqui, né, levando em conta essas regras que eu acabei de falar, o papel pode buscar o que? No gráfico de 60, 4,76 e quem sabe 5, né? 5 porque é onde nós temos esse topo aqui, ó, tá? Então, tem alguma operação lá no gráfico de hora em hora para Magazine Luiza? Sim, mas cuidado, esse é um tempo gráfico curto, tem que ver se você tem perfil para isso, tá? E o mesmo vale para o último papel que nós vamos analisar, que é Marfrig, MRFG3. Então, quem quiser operar pelo gráfico de 60, eu chamo a atenção para isso aqui, ó. Subiu, testou fundo
E se esse papel voltar a subir, armando o pivô e romper 15,90, 15,91, se romper esse topo, aqui pode ser um ponto de entrada, desde que o volume aumente. Vejam que as médias já viraram para cima, né? E nós temos como possível alvo aqui, vamos dar um zoom out aqui nesse gráfico, possível alvo, na minha opinião, ali 16,50, onde nós temos esse topo aqui. Se continuar subindo mais um pouquinho, 16,88 aqui, ó. Inclusive até pode fechar esse gapzinho no gráfico de 60, tá? Mas isso é lá no gráfico de 60, tem que ter perfil um pouquinho mais arrojado para operar nesse tempo gráfico. No gráfico diário, para swing, não vemos operação, porque falta o papel fazer um teste de fundo aqui, né? Tá? Depois de duas subidas aí mais fortes. Se ele continuar subindo, aqui pode buscar a faixa ali dos 16,55, que é um ponto de resistência. Certo, pessoal? Olha, muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpem não me prolongar muito, eu não estou no Rio de Janeiro, estou fora do Rio, mas eu não podia deixar de compartilhar com vocês esses pontos aí que, na minha opinião, são importantes. Muito obrigado e nos vemos no próximo final de semana. Até lá!